Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou fazer uma breve aula extra aqui para a gente falar um pouco sobre o codificador de prioridade, né? Ele é uma das questões que eu pedi na lista e muita gente veio, né, veio relatar algumas dúvidas que tiveram sobre ele e é interessante porque ele tem algumas questões que são interessantes em vários tipos de projeto. Então, eu vou fazer ele com vocês para, né, apresentar esses conceitos para vocês. Bom, primeiro, o que é o codificador de prioridade, né? A ideia dele é que o codificador comum, ele tem, vamos pegar o exemplo, né, da nossa lista, o codificador comum ele tem quatro entradas para duas saídas, então a ideia é que quando eu colocar uma entrada, né, em decimal, vamos supor, se eu ligo o E0, ele vai mostrar 00 na saída. Se eu ligo o E1, ele me mostra 0, 1 na saída, né, 1 em binário. Se eu ligo o 2, ele mostra 2 e 1 na saída. E se eu ligo o E3, ele mostra 1 e 1 na saída, mostrando 3 em binário. Ok? Então, qual que é a diferença dele para o codificador de prioridade? O codificador comum, se eu colocar duas entradas iguais, ele não dá para saber, não é previsto qual será a saída, né? Porém, o codificador de prioridade, eu posso escolher isso, mas geralmente, se isso não é uma ênfase, o bit mais significativo vai ter prioridade no comando da saída que os bits, né, de entrada menos significativos. Então, E3 vai ter prioridade em relação ao E2, em relação ao E1 e o E0. O E2 vai ter prioridade em relação ao E1 e ao E0. E o E1 tem prioridade ao E0, enquanto o E0 não tem prioridade nenhuma em relação aos outros três. Tá joia? Então, esse é o codificador de prioridade. Então, bom, vamos fazer ele aqui então, já que a gente entendeu a ideia dele, vamos capturar essa função, beleza? Então, vou preencher aqui as possibilidades, todas as possibilidades de entrada, né? Então, vou começar aqui preenchendo a minha tabela de entradas. Uma dica aí para vocês até preencherem, né, de vocês. Começa com 0, 1, um bit menos significativo. Depois 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns. E assim por diante. Tá? Caso alguém ainda não soubesse disso. Aqui eu vou ter 4 zeros e 4 uns. 4 zeros, 4 uns. E aqui eu tenho 8 zeros. E aí o resto todo de 1. Beleza? Então assim eu consigo todas as combinações. Então aqui tenho 0 em binário, 1 em binário, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza? Das saídas, então, essas duas vão mostrar ele em binário. E esta daqui, que é a entrada ligada, é só para verificar que tem uma das entradas ligadas, ok? Então, porque, por exemplo, no caso aqui o E0, ele vai colocar 00 aqui, mesmo ele estando desligado. Então, eu coloco essa entrada ligada aqui só para ter um aviso, né, de que alguma das entradas está ligada, mas isso não é uma coisa obrigatória, talvez, né, no codificador de prioridade. Então, basicamente, só esse caso aqui é 0 da entrada ligada, todos os outros são 1, porque ao menos uma entrada está ligada. Então, beleza. Ok? Então, vamos continuar preenchendo. Não tem nenhum ligado, é 00. Se o E0 está ligado, esse aqui é 0 e 0, né? Se o E1 está ligado, é 0 e 1. O E1 e o E0 estão ligados. Como o E1 tem prioridade, eu mostro 0 e 1 na saída. O E2 aqui está ligado, então 1, 0. O E2 e o E0 estão ligados, só que o E2 tem prioridade, então aqui é 1, 0. O E2 e o E1 estão ligados, então o E2 tem prioridade.
O E2, E1 e E0 estão ligados, só que também o E2 tem prioridade em relação a eles. Apenas o E3 está ligado, 1 e 1. E3 e E0 ligados, E3 prioridade. E3 e E1 ligados, E3. E assim por diante. Em todos os casos em que o E3 está ligado, ele tem prioridade em relação aos outros. Beleza? Bom, essa tabela aqui grande, ela pode ser resumida. E essa condição é a condição importante, que é, né, o foco dessa aula extra. Basicamente, eu posso resumir essa tabela, né? Como vocês perceberam, quando o E3 está ligado, vou até destacar essa parte aqui, ó. Quando o E3 está ligado, toda a saída sempre vai ser 1 e 1, independente de como eu vario os outros três, né? Então aqui, ó, se eu tenho qualquer um deles, todas as combinações possíveis de E2, E1 e E0, não importa, porque a saída sempre vai ser 1 e 1. Então, se vocês pesquisaram, né, vocês devem ter visto muito comumente este tipo de tabela aqui. Aqui eu vou colocar tudo zero, vou arredar um pouquinho para cá, vou colocar tudo isso aqui centralizado, fica bonitinho. Tá, já. Então aqui, ó, vocês devem ter visto muito esse tipo de tabela aqui. Aqui é 1, x. Aqui sendo 0, 0, 0. Aqui sendo 1, aqui 0 e 0. Aqui sendo x, x. Aqui sendo 1, sendo 0, aqui sendo 1. Essa tabela resume essa tabela grande aqui. Por quê? Esse x é a condição de don't care. Vocês vão ver muito isso, principalmente também para saídas. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco, tá? Não importa o valor de E2, E1 e E0, se E3 for 1, S1 e S0 vão ser 1 e 1. Não, se E3 está em 0 e E2 está em 1, não importa E1 e E0, a saída vai ser sempre 1 e 0. Se E3 e E2 estão desligados e E1 está ligado, não importa o valor de E0, a saída vai ser 0, 1. Se os três estão desligados e E0 está ligado, a saída é 0, 0. E nesse caso aqui, nenhum está ligado, também é 0, 0. Entrada ligada, né? Assim como o outro, tudo 1. Então essa tabela que resume para nós, é uma tabela resumida de todas essas operações aqui que a gente viu para preencher essa tabela, ok? Então, como o mapa de Carnot tem a mesma forma, só que em vez de eu preencher, eu posso utilizar para preencher, né? Essa daqui, essa tabela aqui, colocar todas as condições para S1 e para S0, né? Eu posso preencher dessa forma, ou posso preencher através dessa tabela aqui também. Ambas vão chegar no mesmo resultado. Tá joia? Vou mostrar para vocês por quê. Vamos fazer então, por exemplo, para S1. Vamos fazer a nossa mapa de Carnot para a nossa entrada S1. Beleza? Então, por exemplo, o S1 aqui ele só vai ser 0 em 4 ocasiões. Vamos colocar essas 4 aqui, depois a gente preenche o resto todo com 1. Beleza? Essas 4 ocasiões é quando todos estão 0. Beleza? Então é aqui. Basicamente, dá para perceber que quando E3 e E2 são 1, ou E3 ou E2 são 1, ele é todo 1. Então, os dois casos em que isso acontece, apenas nos casos que isso não acontece, são aqui, aqui todos os casos acontecem. Pronto. Então, o resto todo, pelo menos E2 ou E3 é 1. Então, vou colocar tudo 1 aqui. Pronto. Então, vamos fazer, né, o mapa de Carnot disso daqui. A gente pode pegar, por exemplo, esses 8 aqui. Marcar aqui de amarelo.
Então, fazendo aqui, já vamos calcular a expressão de S1. S1 vai ser, portanto, simplificando esse daqui, o único que não varia é 2, né, como vocês podem perceber. E podemos também pegar esse todo aqui, esses 8 aqui, e formar uma segunda parte do mapa, onde apenas E3 não varia. Então, S1 é igual a S2, é igual a E2 mais E3. Essa é a simplificação do nosso S1. Beleza? Vamos fazer isso agora não utilizando mais esse mapa aqui, mas a gente vai utilizar agora esse mapa mais simples. Então vamos lá, vamos descolorir o mapa. Vamos fazer a mesma expressão aqui, vamos calcular S1 de novo. Vamos ver quanto que ele vai ficar, né? Então, utilizando esse mapa aqui, S1, sempre que E2 for 1, S1 é igual a 1. Então, E2 é 1 aqui, 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 aqui. Não importa o valor dos outros, tá? Então, independente do valor, se E2 é igual a 1, S1 vai ser igual a 1 também. A mesma coisa aqui para o E3, né? Onde E3 for 1, é esses daqui que a gente já preencheu, e esses outros aqui. Os outros é sempre 0. Da mesma forma, a gente faz a simplificação, é igual a outra, a gente chega em E2 mais E3. Beleza? Então, essa forma aqui é mais fácil, mais simples da gente ver, apesar que quem quiser fazer dessa forma, achar melhor, né, fazer todo o processo, também não tem problema, vai funcionar da mesma forma, como vocês viram, mas é mais fácil para simplificar, né? Então, a gente já descobriu a expressão de S1, vamos fazer de S0 agora, de uma forma mais fácil, utilizando o mapa, né? Essa tabela verdade mais simples aqui. O S1, o S0 vai ser sempre 1 quando E1 for igual a 1, e E3 e E2 for igual a 0. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, vamos preencher ele aqui, né? Então, no caso de S0 agora que a gente está fazendo. Então, S0, não importa o valor de E0, se E1 for igual a 1, ele vai estar ligado, porém, os dois também têm que estar desligados, né? Então, aqui é 1 e aqui também é 1. E a outra condição é quando E2 for igual a 1 e E3 for igual a 0, né? Não, desculpa. Quando E3 for igual a 1 e os outros não importam. Então, E3 sendo 1, quais condições que isso acontece, né? Nesses todos aqui. Todas essas, E3 é igual a 1. Vamos simplificar, vamos fazer aqui. Então, primeira parte aqui, S1, vai ser igual a E3, né? A nossa primeira simplificação. E a nossa segunda simplificação, vamos pegar essa parte aqui. Apenas quem não varia nessas condições é E2 barrado e E1 normal. Então, E2 barrado e E1. Vou colocar E1, depois E2, né? E2 barrado. Então, desculpem, aqui não é S1, aqui é S0. Então, pronto. Essa é a nossa configuração para o nosso codificador de prioridade. Correto? Vamos fazer ali só a nossa entrada ligada. Entrada ligada, como vocês podem ver, se qualquer uma delas estiver ligada, então é E0 mais E1 mais E2 mais E3. Qualquer uma que estiver ligada vai ligar a nossa entrada ligada, né? Bom, vamos pegar essa equação e vamos montar aqui no Falstead rapidinho. Antes de eu fazer isso, vocês também vão ver muito a condição de don't care para saída. Geralmente, isso acontece quando as entradas nunca vão ocorrer, né? Se o seu circuito tem entradas que podem nunca ocorrer, combinações que podem nunca ocorrer, o valor da saída não importa. Então, geralmente esse X aqui pode ser utilizado no mapa de Carnot para saídas. Então, ao seu critério, você pode escolher se o X vai ser igual a 0 ou igual a 1, de acordo com o que facilitar mais a sua simplificação. Tá joia? Então, vamos supor um circuito, né, que eu tenho entradas que
que nunca vão ocorrer, eu posso escolher qual vai ser o meu valor da saída, né? E usar ele a meu favor para simplificar ou não. Por exemplo, se esses 2x estão aqui, é mais conveniente que eu escolha eles igual a zero, porque eles não vão me ajudar na simplificação. Mas, se esses x estão aqui, por exemplo, eles já me ajudam sendo 1, né? Porque se eles forem 1 aqui, eu posso pegar toda essa combinação aqui e simplificar a minha função. Tá joia? Então, se vocês se depararem com essa condição de don't care na saída, vocês podem colocar esse x no mapa de Carnot e simplificar a função da forma que for mais conveniente para vocês. Escolher qual vai ser o valor de x para aquelas entradas. Tá certo? Já que elas nunca vão ocorrer, então não importa, né? Elas podem ser o que você quiser que elas sejam, já que elas não vão ocorrer nunca. Beleza? Então vamos montar essa nossa tabelinha aqui, né? Nosso mapa de Carnot, né? Nossas funções no Faustel. Então a gente já fez a etapa 1, que a gente capturou a função, colocou ela em tabela verdade, ou aqui, ou aqui. O nosso passo 2, que foi transformar em equações, simplificamos, né? Já de uma vez. Transformamos em equações. Vamos para o passo 3, que é fazer isso em circuito. Beleza? Então vamos começar aqui. Vamos inserir algumas entradas, portas lógicas. Temos então 4 entradas. A 0, vamos colocar, né? Vou botar aqui um bloquinho de texto. Vamos lá, bloquinho de texto. Então, se eu consigo colocar ele aqui, queria arredar um pouquinho, não consegue me atrapalhar fazer isso. Vamos colocar aqui como E3, né? E3. Queria mover ele, mas E3, copiar e colar. Copiar. Vou colocar aqui o meu E2. O meu E1. E o meu E0. Ok? Vamos lá, E0. Beleza? E vamos colocar nossas saídas também de uma vez. Saídas lógicas, saída lógica. Dá uma arredada aqui. Então a gente tem 3 saídas, né? S0, S1 e o que a gente chamou de porta ligada. Vamos nomear nossas saídas para a gente não fazer confusão. Saídas lógicas aqui, inserir texto. Vou colocar aqui como S1, ficar em cima, né? O mais significativo, igual nas entradas. Aqui eu vou colocar no S0. Aqui eu vou no S0. E aqui eu vou colocar entrada ligada. Eu vou chamar de EL, tá? Entrada ligada. EL. Beleza? Então vamos começar nosso circuito. Vamos fazer então S1 primeiro, né? S1 primeiro, que é 2 mais E3. Então, é uma porta OU. Porta OU. Vamos lá, porta OU. Coloquei ela aqui. Vamos fazer uma ligação de E3 e E2. Beleza? Pronto. E agora vamos fazer nossa entrada E0, que é E3 mais uma AND de E1 e E2 barrado. Então vamos desenhar mais uma OU aqui na nossa saída. Vou botar aqui nossa OU, que vai ser E3. Inserir conexão, que vai ser E3. Já vou ligar aqui na saída, direto. E3 e E2, E1 com E2 barrado numa AND. Ok? Vamos colocar nossa AND aqui. Vamos colocar nosso barrado no E2. Nosso inversor. Vou colocar ele aqui assim. E aí eu vou desenhar conexões para isso. Aqui, ligo, posso ligar aqui. O E1 eu vou colocá-lo ali embaixo.
Beleza? Liguei aqui. Por fim, vou colocar aqui uma porta lógica ou de 4 entradas para fazer nossa... Clico 2 vezes na porta lógica, 4 entradas. Vou aqui um pouquinho. Quando uma delas estiver ligada, ele vai ligar a nossa entrada ligada. Então aqui, né? Vou conectar aqui, a realidade aqui, tá bonito. Ele está muito colado, né? Vou dar a realidade aqui assim, rapidinho. Vou ligar aqui de novo, vou arredar isso aqui para cá. Vou ligar de novo aqui. Continuar ligando aqui, né? Já liguei E3, E2, vou ligar E1. Posso ligar E1 aqui. E o E0 eu ligo ali na minha última porta. Ok? Bom, então está pronto o nosso circuito. Beleza? Vamos começar, né? Então, todas as entradas desligadas, não tenho nada aqui, né? Nos níveis, posso até colocar como numérico, né? As entradas e saídas para ficar igual a nossa tabela, né? Clico 2 vezes na entrada ou na saída. Numérico, às vezes eu não consigo ligar. Numérico e numérico. Beleza? Então vamos lá, nenhuma está ligada, vamos continuar aqui. Nada acontece na saída. Quando eu ligo E0, a entrada ligada liga e continua 0, 0 em S1 e S2. Quando eu ligar E1, eu vou mostrar 1, 0, 0, 1 na saída, independente do valor de E0. Se eu ligo E2, mostra 1, 0. Se eu ligo E3, mostra 1 e 1, independente dos valores das outras. Percebam que eu vario todas as entradas de várias formas possíveis e a saída S1 e S0 não muda, continua 1 e 1 porque E3 tem prioridade. Da mesma forma, se eu apenas ligo E2, posso variar do jeito que eu quiser 1 e E0, que eu não altero o valor de S1 e S0, porque ele tem prioridade. A mesma coisa para E1, como eu mostrei para vocês. Beleza? Então esse é o nosso circuito do codificador de prioridade. Entenderam o processo, o porquê de todo, né, desses X, dessas coisas, por que eles existem, né? Então, é isso. É uma aula bem explicativa mesmo, para a gente fazer a questão junto, né, passo a passo, eu mostrando para vocês de como é o codificador de prioridade. Obviamente, eu poderia escolher o codificador de prioridade para que os bits, para um desses bits aqui ser o mais significativo, talvez o E0, mais significativo não, né, o mais importante. O E0, o E1, ou o E2, ou o E3, de acordo, basta eu modificar a minha tabela verdade, né. Poderia fazer o contrário aqui, o E0 ser o mais importante, né, ter prioridade sobre os outros. Isso pode ser muito útil em diversas situações onde você tem, por exemplo, às vezes você tem apenas uma sirene, né, ou um aviso para ser mostrado num display, né? E aí tem alguma prioridade, por exemplo, um incêndio é muito mais importante do que ter uma porta aberta numa casa, por exemplo, ou numa indústria, né? Então você dá prioridade para mostrar o incêndio em vez de mostrar a porta. Um circuito, um codificador de prioridade pode ser útil nesse sentido. Beleza? Então é isso, gente. Assim, a aula é para isso, para quem tiver dúvida em relação ao codificador de prioridade. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E desejo um Feliz Natal para todos vocês, um ótimo Ano Novo. E a gente se encontra no próximo, em algum momento, nos próximos módulos. Tá joia? Abração. Beijo para vocês.